Meu nome é Flaviane Dutra e o tema que eu trouxe para a gente falar hoje é: você sabe o que é um bom atendimento? Então, se você quer saber como ter um atendimento de excelência na sua loja, fique até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. E para começar, a gente tem que refletir como são os clientes desse novo mercado. Os clientes desse mercado de agora, eles são cada vez mais exigentes, cada vez mais informados, cada vez mais conectados e cada vez mais criteriosos na hora de fazer a sua compra. E para você oferecer um atendimento diferenciado para esse cliente, você precisa oferecer para ele uma experiência única. Só assim você vai conseguir se destacar e ficar aí na memória do seu cliente e ter um relacionamento sólido com o seu cliente e duradouro. E para continuando falando sobre esse assunto, para você ter um bom atendimento, você precisa prestar um bom serviço antes, durante e depois. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer com isso? O antes é como que você vai prestar esse atendimento para o cliente até ele chegar até você, se é via rede social, se é via ligação, se você vai prestar um bom serviço antes dele chegar até você. E se ele chegou até você, prestar um bom serviço enquanto ele está ali com você no atendimento. E depois também um bom atendimento, como por exemplo com pós-venda. Então, para você ter um bom serviço, tem que pensar no antes, no durante e no depois, não só naquele momento que o cliente está com você. E em todos os canais, ou seja, você precisa ter um padrão de atendimento, que é o que a gente chama de omnichannel, que significa você padronizar o seu atendimento. Então, não importa se o cliente vai estar conversando com você via rede social, ou via ligação, ou presencialmente, ele vai ter o mesmo padrão de atendimento. E vai ser, se você tem um bom atendimento presencial, quando ele conversar com você por outros canais, ele também precisa ter um bom atendimento. E para isso, você precisa montar um padrão. Na loja, como que a gente fazia? Eu tinha tudo escrito como que eu queria que fosse feito o atendimento. Então, não importava se era eu ou se era uma colaboradora que ia fazer o atendimento. Existia um padrão, uma sequência de atendimento para que o cliente mantesse aquela excelência que eu gostaria, independente se fosse pessoalmente, se fosse comigo ou se fosse com uma colaboradora. Então, isso é muito importante também. E para que você precisa fazer isso tudo? Para criar relacionamento com o seu cliente e relacionamentos sólidos e duradouros. O que eu quero dizer com isso? Que é aquele cliente que toda vez que ele precisa do seu produto, a primeira loja que vem na cabeça dele é a sua. Ele nem pensa na possibilidade de comprar no seu concorrente, porque ele ficou tão satisfeito com o atendimento que você deu para ele, com o serviço que você prestou, que ele fica com você por anos, para sempre. É aquele relacionamento duradouro, fixo, sólido. Então, para isso, você precisa pensar muito nessa questão do bom atendimento. E aí, para você conseguir aí aumentar seu faturamento, eu venho falar com vocês e como que era esse atendimento antes desse momento agora, dessa mudança de comportamento dos consumidores. Antes, bastava você resolver uma necessidade básica de um cliente e ser um pouco ali cordial, que você já tinha um bom atendimento. Mas as coisas mudaram, cada vez mais está maior a competição, a concorrência cada vez está maior. E antigamente era a empresa que era a protagonista da história, era a empresa que decidia. Agora não, é o cliente que é o protagonista, ele é o decisor de compra e existe uma grande briga, uma grande competição por esse cliente. Então, quem der aí o seu melhor atendimento sai na frente. E um bom atendimento hoje em dia não é mais uma vantagem, é questão de sobrevivência. Ou você tem um bom atendimento, ou você não vai conseguir se manter no mercado. E é um bom atendimento, como eu disse para vocês, no antes, no durante e no depois. E é um bom atendimento em todos os canais, é um padrão, independente da forma como ele vai entrar em contato com você.
Por quê? Porque, como eu disse no início do vídeo, recapitulando aqui, os clientes estão cada vez mais exigentes, mais informados e mais conectados. Então, eles não aceitam um meio atendimento, um serviço mais ou menos, ele quer algo diferenciado. E, continuando dentro desse assunto, eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês, que é uma pesquisa do The State of Global Customer Service Report, da Microsoft, que fez uma pesquisa com vários brasileiros e constatou nessa pesquisa que 90% dos brasileiros são fiéis às marcas que dão para ele, aos estabelecimentos que dão um bom atendimento. Ou seja, se você conseguir ter um bom atendimento na sua loja, você tem grandes chances aí de quase 100% dos seus clientes se tornarem fiéis a você. Então, percebe a importância de você ter um atendimento de excelência para você criar esse relacionamento sólido e duradouro com o seu cliente? E nessa pesquisa também, eles detectaram que 79% dos brasileiros estão cada vez mais exigentes, porque hoje é muito fácil você ter informação, você acessar, ver os produtos do seu concorrente, hoje você faz tudo isso num clique, né? Existe a internet, existe sites, então cada vez mais o cliente está exigente, então você precisa estar sempre em busca de informação, observando como que está o comportamento do consumidor para que você consiga acompanhar. E também eles verificaram nessa pesquisa que 95% dos clientes esperam que você já tenha os dados dele guardados de compras anteriores. Então, percebe a importância também de você ter um sistema, porque se você não tem um sistema, você não vai ter os dados do cliente guardados, é impossível. No começo pode até conseguir, mas você tem que pensar a longo prazo. Então, no futuro, você tem que pensar que você vai ter muitos clientes e que você precisa ter controle disso. Então, e os clientes não querem ele ficar toda vez passando o número do telefone, toda vez passando o número dos dados do endereço. Ela já supõe que depois que ela se relacionou com você, você já vai ter todos os dados dela salvo. Então, atenção, são quase 100% dos clientes que esperam isso. E também 97% dos clientes gostam de um pós-venda. Eles acham interessante as empresas que entram em contato depois para saber o que achou do atendimento, o que achou do produto. E também, dentro desses 97%, são pessoas que também gostam quando a empresa acata a um feedback que esse cliente dá. E hoje, quantas pessoas que a gente vê e que não fazem um pós-venda? A maioria não faz um pós-venda. Geralmente eles acham que pós-venda é coisa de empresas grandes, né? E na verdade não, qualquer empresa pode fazer um pós-venda. Inclusive, nós fazíamos e eu tinha preferência de fazer um pós-venda com a pergunta aberta. Já para o cliente já colocasse, caso ele quisesse dar alguma sugestão, colocasse de forma mais clara. E se ele fizesse um elogio, eu tivesse aí o feedback dele depois para mostrar para outros clientes que aquele cliente tinha gostado, qual foi a experiência dele e poder impactar outras pessoas também. Outra coisa que eles detectaram nessa pesquisa é que 88% dos clientes gostam de respostas nas redes sociais. Gente, são quase 90% das pessoas que querem uma resposta nas redes sociais. E as pessoas não dão valor nas redes sociais, estão totalmente focadas no atendimento presencial e se esquecem das redes sociais, demoram a responder, levam dias, às vezes começa a responder, some. Então, assim, prestem muita atenção, o consumidor mudou seus comportamentos e ele está totalmente, cada vez, como eu disse para vocês lá no início, cada vez mais conectados. Então esteja atentos às redes sociais, mostre que você se importa com o cliente independente, padronize, como eu disse para vocês, o atendimento independente do canal que esse cliente venha. Acredite, não importa se ele vai vir pelo WhatsApp, se ele vai vir pelo Instagram ou Facebook, ele sim está disposto a consumir de você. Dê credibilidade também para esse cliente que vem das redes sociais e para que você consiga aí aumentar o seu faturamento todo mês em casa. E
Agora eu já entro na parte mesmo de dicas para mostrar para vocês como fazer um bom atendimento. Vou mostrar aqui de um atendimento presencial. O primeiro ponto que eu coloco é se colocar no lugar do cliente. Quando eu ia fazer um atendimento presencial com o cliente, a primeira coisa que eu pensava é: eu vou dar para o meu cliente o que eu gostaria de receber. Então, eu podia ter tido algum problema naquele dia, não estar muito feliz, mas naquele momento eu respirava fundo, observava a minha postura, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Observe sua postura, porque se você chega pro cliente assim com a postura assim, parece já é um desânimo, né? Então, assim, observe sua postura, coloque um sorriso no rosto. É tão bom quando a gente chega no lugar e é recebido com um sorriso, não é? Então, eu sempre tentava colocar um sorriso no rosto, mesmo que naquele dia eu estivesse triste, respirava fundo e ia em encontro daquele cliente. Até porque eu fazia o que eu amava, né? Então, pra mim aquilo era um prazer e eu queria que o cliente sentisse isso. E muitas das vezes, quando ele ia até a minha loja, eu ainda fazia questão de falar a palavra "seja bem-vinda". Por que eu falava essa palavra? Porque parece que dá aquela sensação de aconchego, de que realmente a pessoa está no lugar correto. Não é bom quando você chega no lugar e a pessoa pega e fala assim: nossa, seja muito bem-vinda, parece que você realmente chegou no lugar certo. Então, observe o primeiro passo que eu vou falar para vocês. Observe, dê para o seu cliente, seja empático e pense no que você gostaria de receber se fosse você. E aí, faça isso para o seu cliente. A outra questão que eu trouxe para vocês é atenção à criança. Tem empresas que você chega com seu filho e a pessoa só dá atenção para o adulto, ou só cumprimenta a criança, ou às vezes nem cumprimenta. E nós pais, quando alguém faz questão dos nossos filhos, é como se estivessem fazendo questão da gente. Às vezes a gente prefere que dê atenção para os nossos filhos do que para nós mesmos. Então, cumprimente o pai, né? Cumprimente quem chegou e se direcione à criança. Abaixe, fique na altura da criança, olhe nos olhos, fala para ela o seu nome, se apresente também para ela, para que ela sinta vontade também de dizer o nome dela. E aí você pode perguntar: olha, meu nome é Flaviane, qual que é seu nome? E aí, se ela não responder, o pai pode falar: tente fixar esse nome. A mãe vai ficar muito feliz se ao longo do atendimento depois você ir chamando ela pelo nome. E a outra questão também que eu coloquei é: tenha brinquedos, opções para criança no ambiente da loja, para que ela possa se distrair enquanto a mãe faz as compras de forma tranquila, para ela ficar mais à vontade. Então, na loja sempre tinha uma mesinha com uma cadeira, folha, lápis de cor, colocava às vezes frutinhas, um fogãozinho, bonecas, carrinhos, essas coisas para as crianças distraírem. Inclusive, alguns clientes chegaram a dar feedbacks falando que isso era um dos pontos positivos. Então, para vocês verem o quanto é importante. E aí, depois que você conversou com a criança, levante, se apresente para a mãe, né? Fala: olha, meu nome é Flaviane, e qual que é seu nome? Pergunte o nome do seu cliente, porque muitas das vezes também as pessoas não se apresentam, então eu acredito que é um diferencial, e muitas das vezes as pessoas não perguntam também seu nome. E claro, muito importante também que você tente fixar o nome desse cliente, até porque isso é uma técnica que eu aprendi de venda. As pessoas amam ser chamadas pelo nome, então quantas mais vezes você utilizar o nome ao longo do atendimento, a pessoa também vai ver que você realmente está se importando com ela. E ofereça essa brincadeira para a criança antes de começar o atendimento, né? Pergunte se a criança quer brincar com alguma coisa antes, para que a mãe possa fazer sua compra com mais tranquilidade. Então, acho que esse primeiro impacto, eu acho que ajudaria muito, tanto de você se apresentar, tanto de perguntar o nome da criança, da mãe, oferecer uma brincadeira. Acho que tudo isso vai fazer grande diferença. Então, eu falei aqui do se apresentar, perguntar o nome. Uma técnica que eu utilizava para tentar fixar o nome do cliente ou da criança é associar com alguém que eu conhecesse, se é que tinha alguém que eu conhecesse com aquele nome. Então, mas você pode adotar uma questão de toda vez que o cliente chegar, ter uma pranchetinha que você preenche. Eu estive em uma academia
E lá, quando ela vai te atender, ela vem com a pranchetinha, já anota o nome. Então, toda vez que ela quer falar com você, ela olha na pranchetinha e vê o seu nome. Então, ela consegue, talvez, se ela esquecer, ela tem ali o seu nome. Você pode pensar nessa questão também, de ter uma pranchetinha, é uma opção também. Ou pensar em outras formas de aprender a fixar o nome do cliente. E agora eu venho com uma técnica valiosíssima para esse primeiro contato com o cliente, que é chamada de rapport. É uma técnica de programação neurolinguística, de PNL, depois se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que nada mais é do que você fazer um espelho com o cliente. E como que vocês vão fazer? Se o cliente é um cliente que usa um tom de voz mais alto, você vai imitar e fazer um tom de voz mais alto na mesma proporção que o cliente. Se o cliente utiliza um tom de voz mais baixo, você vai utilizar também um tom de voz mais baixo. Se ele gesticula mais, você também vai gesticular mais nos mesmos sentidos. E assim você vai observando e fazendo um espelho do cliente. Isso faz com que o cliente se sinta mais seguro e tenha empatia com você. E aí ele vai se sentir mais à vontade para vocês continuarem ali o processo da venda. Então isso é uma técnica valiosíssima para esse primeiro momento. Outra dica que eu trouxe também para esse primeiro momento é tenha atenção plena. A partir do momento que você está com o seu cliente, atenção plena no cliente. Por isso que eu te falo da importância de você saber o nome, que ele vai ver que você realmente está totalmente focado nele. Depois eu venho com a questão da empatia. Aí ele vai te falar qual que é a necessidade dele. E aí é a hora de você se colocar no lugar desse cliente e pensar, até porque você já é mãe, então você já sabe qual que é a necessidade, você já entende um pouco do cliente. Então seja empático e observe qual que é a necessidade que ele tenha e se coloque no lugar dele para tentar achar uma solução. E para isso você vai precisar fazer pergunta, faça algumas perguntas para você antes de começar a mostrar os produtos, para você entender realmente qual que é a necessidade, o que ele realmente quer, para você poder começar a mostrar e conseguir atingir de forma mais objetiva a necessidade desse cliente. Então, fez as perguntas, então essa é a hora de ouvir. Então, ouça, observe o que o cliente está te dizendo, que vai fazer total diferença para que você chegue de forma mais objetiva no que ele quer e atenda a necessidade dele. É muito bom quando a gente chega num lugar e você vai em busca de um produto e a pessoa vai exatamente no que você precisa. Então é isso que eu quero mostrar com vocês nesse momento. E trago aqui outra dica que é nunca duvide. Nunca duvide da capacidade de compra de um cliente. Algumas pessoas tendem a julgar, às vezes, pela forma como o cliente está vestido ou como ele fala. Por isso que eu falo da importância de você ter um padrão de atendimento. Então, mantenha um padrão, atenda todos os clientes da mesma forma, independente de como esteja vestido, da forma como se comporta, como fala. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque muitas das vezes a gente tende a julgar, mas não imagina que a fisionomia da pessoa não julga nada, a gente se surpreende muito. E, inclusive, isso é uma coisa que eu aprendi em um curso que eu fiz sobre fraude, que falava que geralmente uma pessoa, quando vai a uma empresa fazer uma fraude, ele tende a estar sempre muito bem vestido. Então, esteja muito atenta a isso também, porque pode se tratar também de uma fraude, é mais um motivo para vocês terem atenção. Então, nunca duvide da capacidade de compra de um cliente. É muito ruim, né? Quando a gente chega no estabelecimento e a pessoa não te dá muita atenção, ou acha que aquele produto não é para você, ou que parece que desfaz ou pela forma como você está vestido, e é isso que eu venho trazer aqui, que você tenha um padrão de atendimento independente de qual seja a pessoa. E mostre todas as peças. É muito bom quando a gente chega num lugar e que a pessoa está disposta a te mostrar tudo mesmo. É muito ruim, né, quando a gente chega num lugar que você vê que tem outras possibilidades, mas parece que o consultor de vendas está com preguiça de te mostrar, né? Fica aquela sensação meio ruim. Então, inicialmente mostre o que atende a necessidade daquele cliente, mas depois não deixe de oferecer outras opções que às vezes ele vem
com a intenção de fazer uma compra, mas acaba levando outras peças também para complementar. Às vezes ele vendo ali na hora, ele acaba não resistindo. Então não tenha preguiça, mostre todas as opções que você tem para o cliente, que ele vai se sentir também prestigiado. E depois, caso o cliente procure por algo, que ele chegue procurando algo específico e você não tenha, tente achar algo similar. Muitas vezes a gente chega nos estabelecimentos à procura de um produto e às vezes a pessoa, não tem, e pronto, deixa você ir embora e nem tenta achar algo similar. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que o cliente está procurando um short branco, por exemplo. Você pode falar, às vezes você não tem aquele short avulso, mas às vezes você tem um short em um conjunto. E aí você pode mostrar esse conjunto, ou seja, é um produto similar, vai atender a necessidade daquele cliente. Então tente pelo menos achar algo similar, mostrar que você realmente está preocupado em tentar resolver a necessidade desse cliente. E caso realmente você não tenha nada similar, fale para o cliente, nossa, eu queria muito poder te ajudar, mas infelizmente eu não tenho nada para substituir. Mas se você quiser ver as outras peças que eu tenho aqui, chegou coleção nova, ou nós estamos em promoção, enfim, direcione para outra coisa, porque às vezes ele foi em busca de uma peça específica, mas ele pode ver lá suas peças e acabar mudando de ideia e fazendo outra compra de outro produto. Então, tente achar aí outros produtos similares ou convide ele para ver outras peças, não perca essa oportunidade. E caso realmente o cliente não efetue uma compra, não era isso que ele queria, ou não encontrou o que ele procurava, não perca a oportunidade de deixar esse cliente ir embora sem antes captar os dados dele. Por quê? Porque se esse cliente já chegou até você, independente seja pessoalmente ou via rede social, ele já foi impactado pela sua marca de alguma forma, seja via propaganda, seja via rede social, seja por uma indicação. Então, 50% do caminho já está feito. E se você deixa esse cliente embora sem captar os dados dele, você está perdendo uma grande oportunidade, porque ele já é seu cliente potencial, ele já chegou até você. Então, vamos supor que ele chegou na sua loja e não encontrou o que ele procura. Fala, olha, posso anotar seu nome e telefone para caso chegar eu entrar em contato com você? Ou eu posso anotar seu nome e telefone para te avisar das promoções que tem na loja ou quando chegar a novidade? E aí você anota e depois você manda uma mensagem, olha, esse é o WhatsApp da loja, salva aí na sua agenda, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, se apresenta de novo, fala seu nome. E aí depois você pode convidar ele também para um grupo do WhatsApp, um grupo do Telegram, né? Então assim, aí você amplia e já começa a criar um relacionamento com esse cliente. E a maioria das pessoas, quando o cliente chega na loja, não encontra o que ele precisa e deixa esse cliente embora sem captar os dados dele. Então fique esperto, pense nisso, que é muito importante. O cliente já é seu cliente potencial e já está ali na sua frente, então não perca essa oportunidade. Isso vai fazer total diferença no seu atendimento, ele vai ver que você realmente se importa com ele, que ele não é só mais um que está entrando ali, e vai ter um atendimento diferenciado, humanizado, e ainda vai ajudar você a faturar mais. Talvez no futuro ele venha a ser o seu cliente. E na hora de apresentar os produtos, não se esqueça de mostrar os benefícios da peça. Isso realça o produto e mostra que você também entende o que você está fazendo. Como por exemplo, vamos supor que você vai mostrar uma blusa de proteção solar. Então essa blusa é de fato de proteção solar 50, que vai trazer mais praticidade para você e para a criança, que não vai ter que parar toda hora para passar protetor solar, e você vai ter a segurança que realmente ela funciona, igual eu já coloquei na minha filha, e realmente protege, você pode ficar tranquila. Você pode também mostrar outros conjuntos, falar, olha, esse conjunto tem uma ótima flexibilidade, vai dar conforto para sua criança poder brincar mais à vontade. Olha, essa peça tem uma ótima durabilidade, tem um botão aqui que facilita para trocar a fralda. Enfim, você vai mostrando os benefícios do produto e com isso você vai mostrando que você realmente sabe, né, o que você está fazendo, vai realçar o seu atendimento, vai realçar o produto e a mãe vai perceber ali que você realmente sabe o que está fazendo. Então, mostre os benefícios na hora de mostrar o produto. E não tenha pressa, faça um atendimento tranquilo. É muito ruim quando a gente está com
um consultor de vendas e você percebe que ele está com pressa, doido para ficar livre de você. E quando você faz com calma, você lembra de todos os quesitos e você tem grande chance de aumentar o seu ticket médio. E o que significa isso? Se você aumenta seu ticket médio de venda, você vai precisar fazer menos vendas para poder atingir os seus objetivos. Então, quanto maior a venda, melhor para você. Então, não tenha pressa. E quando o cliente percebe que você não está com pressa, está ali realmente disposto, voltado para ele, isso mostra também um atendimento diferenciado. E depois também, não se esqueça de dar a opção para o cliente de experimentar a peça. Porque às vezes o cliente, basta ele colocar a peça no corpo que ele vai saber se é realmente aquilo que ele quer. Às vezes ele nem gostou muito da peça pessoalmente, mas na hora que ele pôr no corpo da criança, ele pode mudar de ideia. Então, não se esqueça de oferecer a opção de experimentar. E se caso a mãe não tenha levado a criança ou ela está com muita pressa, não se esqueça de oferecer também a opção do condicional, que às vezes você ia perder uma venda e com o condicional esse cliente acaba comprando e fechando ali com você. Então, isso pode ser uma questão aí para você finalizar a sua venda. Então, eu coloquei aqui de novo, não tenha pressa, dê a opção de experimentar e o condicional. Mostre também os acessórios. Se você trabalha com acessórios, mostre as opções de acessórios, já vai mostrando a peça, já vai colocando os acessórios junto, combinando, montando já o look completo. Isso facilita a vida do cliente e ele vendo o look completo tem grande chance dele não resistir. E isso, consequentemente, também vai aumentar o seu ticket médio. Outra coisa que funcionava muito na loja e é fantástica, é uma dica assim para vocês guardarem para sempre. Assim que o cliente terminava de escolher as peças, eu sempre relembrava ele se ele não tinha nenhum aniversário no final de semana ou se ele não tinha que visitar algum recém-nascido. E na grande maioria das vezes ele falava, nossa, tem um aniversário para ir, ainda bem que você me lembrou. Aí ele acabava incluindo o presente, ou só ele falava, nossa, realmente, tem que visitar um recém-nascido, preciso de um presente. Aí já aproveitava e incluía naquela venda. Com isso também você aumenta seu ticket médio e facilita a vida do cliente e talvez também se ele saísse da sua loja e depois lembrasse que precisava de um presente, pode ser que ele comprasse no seu concorrente, né? Então você já aproveita e já fixa ali com o seu cliente, ele já fecha tudo ali com você. Outra questão, muita atenção ao que o cliente fala enquanto você está fazendo o atendimento. Esse é um quesito que eu vou mostrar para vocês fazerem um atendimento diferenciado. Por exemplo, se o cliente diz para vocês, vou viajar quinta-feira que vem. Então você já anota ali na sua agenda depois que o cliente sair, que o cliente vai viajar naquela data, ou na quarta, ou na quinta. E depois na quinta-feira você vai lá e manda uma mensagem de boa viagem para aquele cliente. Ele vai perceber que você realmente se importou com ele, que você realmente estava com a atenção voltada para ele e que ele vai se sentir especial e único. E é disso que nós estamos falando aqui. Um bom atendimento é gerar uma experiência única para o cliente. Então, olha só que diferencial que você vai ter na mão e que praticamente de graça, só observando e ouvindo o que o cliente diz. Outra coisa que eu trouxe como dica para vocês: tias, avós, madrinhas e amigas também são clientes. Dê atenção e um bom atendimento também para essas clientes, não só para as mães. Primeiro, porque existem avós e madrinhas que às vezes compram mais para os netos ou para os sobrinhos ou para os afilhados do que a própria mãe. E segundo, porque essas podem vir a ser suas mães do futuro. Às vezes essa amiga, às vezes essa madrinha hoje não é mãe, mas às vezes vai ser mãe no futuro e ela vai ser sua possível cliente. E se você der um bom atendimento para ela, quando ela se tornar a mãe, ela vai lembrar de você. E toda vez que ela precisar de um presente também. Então, dê um bom atendimento também para as tias, avós, madrinhas e não só para as mães. E trouxe mais aqui para a gente conversar. Atenção aos clientes apressados. Por que eu falo isso para vocês? Naquela questão da fraude que eu comentei com vocês. A maioria, eu vi no curso que eu fiz sobre fraude, que a maioria das pessoas que vão numa empresa para
fazer uma fraude, eles geralmente estão muito apressados. Por quê? Porque com isso você fica apavorado, às vezes não presta atenção, ele pode pegar uma peça, na hora de apresentar os documentos você não verifica direito, não vê que é um documento falso, na hora de somar você pode errar, na hora de contar as peças você pode errar. Então geralmente eles estão com muita pressa, então muito cuidado também com os clientes apressados. E depois agora o cliente já escolheu as peças, é hora de fazer o cadastro, então faça um bom cadastro. Pegue o máximo de dados que você conseguir para que depois você possa ter o contato desse cliente para enviar um e-mail, para que você já saiba o endereço dele, não ter que perguntar toda vez, para ter o WhatsApp, para entrar o contato, para entrar em contato outras vezes. E utilize do campo observações, que também vai fazer você ter um atendimento diferenciado. Por exemplo, se o cliente não gosta de camisetas cavadas, você vai lá e anota. Aí no próximo atendimento você já vai saber que ele não gosta. E a hora que você disser para ele que você lembra disso, ele vai se sentir único e especial. Ou se o cliente gosta de uma marca específica, você vai lá e coloca que ele gosta daquela marca. E isso vai fazer um total diferencial no seu atendimento. E não esqueça também de fazer o cadastro dos filhos também, que aí você vai ter a data de nascimento deles e vai poder mandar uma mensagem para a mãe, fazer alguma promoção, e ela vai se sentir super prestigiada que você prestou atenção nesse quesito também, vai proporcionar uma experiência única também. E atenção aos documentos que eu falei para vocês, que também é uma questão da questão da fraude. Observe os documentos para verificar se realmente são originais. Já existem cursos sobre isso, depois você pode pesquisar para saber um pouco mais, principalmente no caso do condicional, né, para você não perder as peças. E agora é a hora de conferir as peças, muito cuidado, né, para ver se aquela blusa, se é um conjunto, se aquela blusa, a parte de baixo condiz, é a mesma marca, se é o mesmo tamanho, para que não tenha nenhum problema com o cliente depois, ele chegar em casa e verificar que estava trocado, ou o tamanho estava trocado, porque pode acontecer, né, às vezes em um condicional, de trocar as peças, ou na hora que está ali mostrando para o cliente, acaba misturando. Então, conferir com calma as peças. E aí o cliente pagou, foi embora, aí terminou o atendimento? Não, lembra que eu falei para vocês que é muito importante prestar um bom atendimento antes, durante e depois? E aí quando o cliente sair, você já tem o contato dele. Se vocês nunca conversaram pelo WhatsApp, você pode salvar lá já o nome dele, o telefone, o nome dos filhos, o tamanho que eles usam, já deixa salvo para a próxima vez que vocês conversarem no WhatsApp, você já ter todas essas informações. E aí você pode mandar uma mensagem e falar, olha, esse que é o número da loja, que é a Flaviane, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui à disposição. E aí você já pode aproveitar também para perguntar se ela não quer participar de um grupo, do Telegram, do WhatsApp. Pede ela para salvar seu telefone também na agenda, porque caso você inclua ela numa lista de transmissão, o número já esteja salvo. E o cliente vai achar muito bom, né, de você ter se preocupado em colocar lá seu contato para que, caso ele precisar no futuro, já estar ali. E depois também você já aproveita e já faz um pós-venda, que quase ninguém faz, porque todo mundo acha que isso é coisa de empresa grande. Como eu disse para vocês, eu utilizo a questão de fazer perguntas abertas, eu prefiro, porque se o cliente fizer um elogio, você pode, com a autorização dele, depois utilizar o feedback dele para impactar outras mães, postando nas redes sociais, nos grupos. Então, você ainda pode utilizar também desse feedback. Então, eu prefiro fazer perguntas abertas para que ele fique mais à vontade para descrever a experiência dele. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, como vocês darem um atendimento diferenciado, humanizado para o cliente de vocês, para vocês se destacarem, criarem relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes de vocês, que ele tenha uma experiência boa no antes, no durante e no depois, e que isso padronize, né, que você pense num padrão para todos os canais, porque, como eu disse, cada vez mais esses clientes, o mercado e os clientes estão cada vez mais exigentes, mais conectados, então a gente tem que tentar fazer um diferencial para se destacar.
Então, espero que eu tenha ajudado vocês a se destacarem, e tudo isso que eu mostrei para vocês só vai fazer vocês faturarem mais em casa e conseguirem a independência de vocês, e estarem mais próximos dos filhos de vocês e serem livres e independentes, que é o meu propósito aqui nesse canal. Então é isso, eu espero vocês na nossa próxima live com mais conteúdos para ajudar vocês a faturarem mais em casa.